A saga de Jeffrey Epstein é uma daquelas histórias que parece um novelo, sabe? Uma teia cheia de poder, abuso e segredos que se desenrolou por décadas. Agora, com a liberação de um monte de arquivos que antes eram secretos, a gente está começando a desvendar a verdade. Então, vamos fazer uma análise bem a fundo dos fatos, com base no que esses documentos finalmente trouxeram à luz. Para a gente entender essa história tão complexa, vamos passar por alguns capítulos-chave. Primeiro, quem foi Jeffrey Epstein? Depois, como funcionava o sistema de abuso que ele montou. Aí a gente passa para a condenação da cúmplice dele, a luta para conseguir a liberação dos arquivos e, claro, o que esses segredos revelam. Vamos mergulhar nisso. Bom, tudo começa com a figura central, Jeffrey Epstein. Para a gente conseguir desvendar esse caso, a primeira coisa é entender quem era esse homem e essa aura de mistério e poder que ele construiu com tanto cuidado em volta dele. O Epstein adorava se passar por um intelectual, alguém fascinado pelo que ele chamava de inexplicável, como dá para ver nessa frase aí. Era uma fachada, claro, uma imagem de sofisticação que na verdade escondia uma realidade bem sombria. E foi com essa imagem que ele conseguiu entrar nos círculos mais poderosos do mundo. A grande pergunta é essa, né? O que acontece quando esse tal inexplicável é, na verdade, uma rede criminosa que está ali operando bem debaixo do nariz de todo mundo? Nesta análise, a gente vai justamente desvendar como essa teia de poder e influência conseguiu esconder um sistema de abuso por tanto tempo. Agora, vamos direto ao ponto. Como esse sistema de abuso funcionava na prática? Para entender isso, a gente precisa voltar lá para as primeiras investigações que, olha, por muito pouco não foram totalmente engavetadas. E aqui tem um ponto que é simplesmente crucial. A primeira investigação, lá em meados dos anos 2000, não levou a um processo federal completo, não. Pelo contrário, acabou no acordo de não processamento que é, para dizer o mínimo, super controverso. Basicamente um acordo que blindou Epstein e muitos dos seus cúmplices de futuras acusações federais por esses crimes. E olha só este documento, é muito revelador. Desde o comecinho, os investigadores já tinham identificado a confidente do Epstein, a Ghislaine Maxwell, não só como uma cúmplice, mas como uma peça central de todo o esquema. Era ela quem recrutava, aliciava e facilitava os abusos. Depois da morte do Epstein, na prisão, em 2019, a busca por justiça não parou. O foco da lei se virou totalmente para a sócia mais próxima dele, a Ghislaine Maxwell. Para muita gente, ela se tornou o rosto do caso, a personificação da justiça que o Epstein nunca chegou a enfrentar. E como disse a jornalista Vicky Ward, não era só uma questão de cumplicidade. Muita gente via Maxwell como a chave para desvendar toda a rede do Epstein. Ela era a guardiã dos segredos, a única pessoa que poderia de fato expor tudo. O julgamento dela acabou virando uma espécie de substituto para o julgamento que o Epstein nunca teve. No fim das contas, o júri a considerou culpada, responsabilizando ela diretamente por ser a arquiteta do esquema de recrutamento. A sentença? 20 anos de prisão. Com a Maxwell presa, a batalha por uma responsabilização completa ganhou um novo capítulo. As atenções se voltaram para os arquivos secretos do governo. E aí começou uma verdadeira luta por transparência. E essa pressão pública por transparência virou um verdadeiro furacão político. A gente viu posições mudando da água para o vinho, como no caso do ex-presidente Trump, que primeiro sugeriu que abriria os arquivos, mas depois o Departamento de Justiça dele barrou a liberação. Isso só mostra o quanto o tema era delicado politicamente. Mas aí, num momento bem raro de união, o Congresso americano aprovou a Lei de Transparência dos Arquivos Epstein. E essa lei não só pedia, ela forçava a liberação de milhões de páginas de documentos. Foi um momento decisivo, uma vitória enorme para as vítimas e para todo mundo que exigia respostas. Ok, então a caixa preta foi aberta. O que esses milhões de documentos que antes eram secretos realmente nos contam? Vamos dar uma olhada em alguns dos pontos mais importantes e, francamente, chocantes que vieram à tona. E esses documentos mostram uma contradição gritante. De um lado, e-mails privados revelam o pânico da Maxwell com as consequências legais de tudo aquilo. Mas do outro lado, em depoimentos oficiais, ela se recusava a cooperar, levantando um muro de silêncio. Ela sabia que estava encrencada, mas tentou esconder tudo até o fim. E a escala da informação que foi liberada é algo colossal. Estamos falando de mais de 3 milhões de páginas de documentos, 2.000 vídeos, 180 mil imagens. É uma montanha de evidências que jornalistas e investigadores ainda estão tentando digerir. E uma das coisas mais impactantes que os arquivos confirmam é o tamanho da rede do Epstein.
Como a gente vê aqui, as conexões dele iam até os mais altos escalões da política, do mercado financeiro, da academia, da tecnologia, e é super importante dizer, a menção de um nome nesses documentos não é, por si só, uma acusação de crime, mas mostra o círculo de influência que permitiu que ele operasse por tanto tempo. A liberação desses arquivos foi sem a menor dúvida uma vitória gigante para a transparência. Mas, não vamos nos enganar, essa história ainda está longe, bem longe de acabar. A grande pergunta que fica no ar é: e agora? Qual é o próximo passo? Para as vítimas, a responsabilidade de verdade vai muito além do Epstein e da Maxwell. Como diz essa frase, elas querem justiça contra toda a rede que permitiu que o abuso acontecesse por anos. Isso inclui os facilitadores, os amigos poderosos, as instituições financeiras e legais que simplesmente fecharam os olhos. Então, para a gente amarrar tudo o que vimos até aqui, nós começamos tentando entender quem era o Epstein, o tal do enigma. Depois, vimos em detalhes como funcionava o sistema de abuso dele e aquele acordo judicial bizarro que o protegeu. Aí veio a condenação da Maxwell, que foi um passo importante para a justiça, acompanhamos toda a briga para conseguir a liberação dos arquivos e agora estamos começando a ver o que tem nesses milhões de documentos. A questão final, e talvez a mais importante de todas é, com tantos segredos agora públicos, o que de fato significa responsabilidade? Um sistema que protegeu os poderosos por tanto tempo consegue finalmente entregar justiça para todos os envolvidos? Essa é a pergunta que vai definir o legado desse caso e que continua sem resposta.